Bilhões de litros de água do Oceano Pacífico precisam ser desviados para o interior do continente para salvar a costa oeste americana. A Califórnia enfrenta um inimigo devastador, com leitos de rios totalmente secos e terras agrícolas rachadas transformadas em poeira vermelha. Uma ideia audaciosa de engenharia surgiu para combater a aridez extrema, mas isso é apenas o começo da transformação. Porque a simples extração de água do mar exige um aparato tecnológico tão vasto e complexo, a resposta reside na necessidade de tratamento químico e físico rigoroso antes do transporte. À primeira vista, o processo parece ser apenas a movimentação de fluidos, mas na prática envolve a construção de usinas de dessalinização massivas e sistemas de reciclagem avançada de águas residuais. Pode-se notar a extensão das novas tubulações de água, que percorrem centenas de quilômetros através do terreno desértico. O sistema traz uma terra morta de volta à vida, pulsando através de infraestruturas metálicas gigantescas que cortam a paisagem. Transição para o próximo nível de complexidade. Essas tecnologias operam silenciosamente para combater a maior crise hídrica da história da região. 3 trilhões e meio de dólares americanos. Esse é o valor exato que a economia da Califórnia supera atualmente. Se fosse um país independente, o estado ocuparia o ranking de 5ª maior economia mundial. Por que essa potência financeira enfrenta uma crise hídrica tão aguda? Aparentemente, o setor agrícola é vital, gerando 1/3 dos vegetais e 2/3 das frutas e nozes de todos os Estados Unidos. Mas a ironia cruel reside no fato de que esse mesmo gigante agrícola consome quase 80% de toda a água de uso humano disponível no estado. A Califórnia mal consegue suprir sua própria demanda hídrica interna. Geograficamente, o território situa-se comprimido entre o frio Oceano Pacífico e a imponente Serra Nevada. Pode-se notar como essa parede natural de montanhas bloqueia a umidade oceânica, forçando a chuva a cair majoritariamente no norte, enquanto o sul enfrenta um clima de semideserto. Mais de 60% do abastecimento natural de água vem do derretimento da neve da Serra Nevada, que alimenta rios e reservatórios durante o verão. À primeira vista, esse banco de água invernal parece estável, mas na prática, o ciclo vital está colapsando rapidamente. A queda de neve diminuiu de 20% a 60% nos anos de seca e derrete semanas antes do previsto. Mas isso é apenas o começo do problema. O estado vive sua pior seca em 1.200 anos, com grandes reservatórios como Shasta, Oroville e Meade caindo para apenas 40% de sua capacidade. Vê-se a necessidade urgente, pois os americanos não podiam mais esperar passivamente pela água da montanha. A solução voltou-se para uma fonte quase infinita, a água do mar, que contém cerca de 13,5% de sal. Depois, fica mais complexo, pois essa salinidade a torna imprópria para beber ou irrigar as plantações. A tecnologia de dessalinização surgiu para fornecer um suprimento praticamente ilimitado de água utilizável. A câmera desliza pelas gigantescas usinas de dessalinização, construídas ao longo da costa do Pacífico. Diariamente, esta planta converte 7 milhões de litros de água do mar em água potável. O equipamento realiza o processo consumindo uma quantidade significativa de energia em apenas 90 minutos. O fluxo tratado segue silenciosamente para a distribuição. 2 a 3 metros. Esse é o diâmetro exato das enormes tubulações de admissão que trazem o oceano para o continente. Engenheiros instalam essas estruturas colossais, feitas de aço carbono ou polietileno de alta densidade, para criar um fluxo contínuo de água bruta. Cada seção do tubo, estendendo-se por dezenas de metros, é baixada para o oceano usando guindastes de levantamento pesado.
A conexão ocorre peça por peça com juntas de alta pressão e soldas totalmente vedadas para resistir à corrosão do sal e aos impactos das ondas. Estruturas de aço e âncoras no fundo do mar fixam todo o sistema contra correntes fortes no ambiente costeiro rigoroso, porque a água é puxada de algumas centenas de metros da costa e não da margem. À primeira vista, a sucção próxima à praia pareceria mais lógica e econômica. No entanto, barreiras e filtros de admissão posicionados em alto mar impedem que grandes detritos flutuantes e vida marinha entrem no sistema, garantindo um fluxo mais limpo desde o início. 15 milhões de litros por dia podem ser puxados por um tubo de 63 centímetros. Isso representa mais de 10 mil litros entrando no sistema a cada minuto. Pode-se notar como bombas potentes empurram a água do mar em direção à usina no ponto de admissão. Mas, à medida que a água do mar é sugada, convidados indesejados como águas-vivas, caranguejos e peixes pequenos podem aparecer. Uma tela maciça bloqueia fisicamente qualquer coisa maior que 4,5 milímetros de diâmetro para proteger o sistema. Depois disso, a água passa por telas ainda mais finas para filtrar as partículas grandes restantes. Mesmo após a remoção dos organismos maiores, o líquido ainda está cheio de sedimentos em suspensão. A solução é um processo de filtração que ocorre em tanques especializados, usando a gravidade. Aqui, a água flui para baixo através de camadas de areia. Os espaços entre os grãos de areia são tão pequenos que apenas a água consegue passar, prendendo as partículas suspensas. À primeira vista, parece que a areia está estática no tanque, mas na prática, ela se move continuamente para baixo, na direção oposta ao fluxo da água, fazendo com que as partículas sujas se agarrem à superfície dos grãos. Nesta etapa, a água parece mais limpa, mas ainda contém inúmeras partículas microscópicas. Qualquer coisa maior que cerca de 1/10 da espessura de um fio de cabelo humano é removida. Mas isso é apenas o começo. Grandes pás agitam a água enquanto a planta adiciona 2 produtos químicos essenciais ao processo. Hipoclorito de sódio atua como desinfetante e cloreto férrico funciona como coagulante. O coagulante faz com que a areia fina e as partículas de resíduos se aglomerem em flocos maiores, que então se depositam no fundo do tanque. A maior parte da sujeira já foi removida, mas a água ainda está longe de ser clara o suficiente para o estágio de dessalinização. Após a filtração fina, o fluxo entra no sistema de filtração de cartucho. Esta é a linha final de defesa antes da osmose reversa. Dentro de cada alojamento, existem múltiplos cartuchos feitos de camadas de fibra fortemente comprimidas, com tamanhos de poros tão pequenos quanto 1 a 5 microns. Vê-se como a água flui de fora para o centro de cada cartucho, prendendo partículas microscópicas entre as camadas de fibra. Quando um cartucho fica saturado, engenheiros o removem e substituem para garantir que o sistema sempre opere com eficiência máxima. A água do mar então se move para o estágio mais crítico, separando o sal da água. O sal é extremamente difícil de remover, porque os íons de sal se agarram firmemente às moléculas de água através da atração eletrostática. Para quebrar essa ligação, o sistema deve aplicar uma pressão extremamente alta. A água entra no processo chamado osmose reversa, onde a verdadeira transformação acontece. O conceito é simples: aplicar uma pressão maior que a pressão osmótica natural, forçando a água através de uma membrana ultrafina. O sal e outras impurezas são deixados para trás enquanto a água limpa atravessa a barreira. Bombas centrífugas de alta potência geram essa pressão necessária. Cada componente do sistema de bombeamento controla um estágio de pressão específico, aumentando gradualmente a força à medida que a água se move através de fases de compressão sucessivas. Depois, fica mais complexo.
No momento em que sai do estágio final do conjunto da bomba, a pressão atinge cerca de 60 bar. Isso é aproximadamente 60 vezes a pressão atmosférica, uma força suficiente para separar a água do sal em nível molecular. Após a primeira rodada de infiltração, a água já está quase sem sal, mas ainda contém traços de íons e microminerais. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma segunda etapa de osmose reversa recebe o fluxo, onde membranas ainda mais finas operam sob pressão mais baixa. Este estágio reduz a condutividade elétrica da água a níveis extremamente baixos, removendo os íons restantes. O resultado final é uma corrente de água ultralimpa com pureza quase perfeita, pronta para remineralização ou distribuição. A água purificada é limpa o suficiente para irrigação, mas seu pH ainda precisa ser equilibrado antes que humanos possam bebê-la com segurança. A planta ajusta o pH, geralmente adicionando uma pequena quantidade de ácido ou uma solução de equilíbrio para trazer a água de volta a uma faixa segura. Como a água dessalinizada contém muito menos minerais essenciais do que a água potável típica, o sabor precisa ser melhorado. Uma pequena quantidade de minerais como cálcio e magnésio é adicionada durante o processo de remineralização. Isso restaura o perfil mineral da água, ajusta o pH e aumenta a alcalinidade. O processo traz de volta um sabor natural, criando água que não é apenas segura, mas também mais saudável e agradável para as pessoas beberem. A água limpa é então transportada através de tubulações de alta pressão para enormes tanques de armazenamento dentro da usina. A partir daí, a água é bombeada para a rede de abastecimento municipal ou entregue a regiões agrícolas atingidas pela seca. Embora seja considerada uma tecnologia do futuro, a água dessalinizada é relativamente cara. O custo chega a ser de 2 a 4 vezes maior do que a água convencional, dependendo da localização e dos custos operacionais. Apesar de a tecnologia de dessalinização ser altamente avançada, muitas pessoas ainda questionam se ela é verdadeiramente prática para uso no mundo real. (700 quilômetros). Essa é a extensão aproximada do aqueduto artificial que serve como a espinha dorsal de todo o sistema hídrico da Califórnia. Porque o estado investiu em um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da história dos Estados Unidos, em vez de depender apenas de usinas de dessalinização? A resposta imediata envolveria a simples necessidade de abastecimento, mas a engenharia visava algo maior. O objetivo era capturar o fluxo precioso das montanhas antes que ele se perdesse no oceano, garantindo a sobrevivência de uma região árida. Pode-se notar como a neve de inverno se acumula em camadas de metros de profundidade nos picos da Serra Nevada. Quando o verão chega, o derretimento dessa neve produz um fluxo maciço de água doce. Em vez de deixar essa riqueza correr para o mar, engenheiros ergueram barragens gigantescas como Shasta, Oroville e Folsom. Vê-se como essas estruturas criam um sistema de reservatórios com capacidade combinada de dezenas de bilhões de metros cúbicos, funcionando como bancos de água que protegem o estado através de cada ciclo de seca. Mas isso é apenas o começo da jornada. A partir desses reservatórios, a água é transportada para o sul através do projeto do Vale Central e do projeto hídrico estadual. O aqueduto da Califórnia corta vales profundos, atravessa desertos escaldantes e escala cadeias de montanhas. Em locais onde o terreno sobe abruptamente, estações de bombeamento gigantes empurram a água a mais de 600 metros de altura sobre as montanhas Tehachapi. À primeira vista, o transporte da água parece um fluxo natural, mas, na prática, é uma batalha mecânica constante contra a gravidade e a topografia. Depois, fica mais complexo. O líquido é então distribuído através de uma vasta rede de tubulações de concreto armado
e canais ramificados, atingindo cidades, fazendas e zonas industriais. Entregar cada metro cúbico aos usuários finais tem um custo elevado. São dezenas de bilhões de dólares em construção, somados a bilhões anuais para eletricidade e manutenção. Muitas áreas tiveram que aumentar os preços da água doméstica e agrícola apenas para manter o sistema em funcionamento. E isso ainda não é o limite da inovação. Agora, essa mesma rodovia hídrica está abrindo um novo futuro ao combinar água das montanhas com água do mar. A infraestrutura existente conecta-se perfeitamente às usinas de dessalinização costeiras, permitindo que a Califórnia misture múltiplas fontes na mesma rede. Isso transforma o sistema no coração pulsante da segurança hídrica do século XXI. Graças a esse vasto complexo de barragens e aquedutos, milhões de hectares de terras agrícolas no Vale Central recebem irrigação estável o ano todo. A região fornece mais de 1/3 dos vegetais da América e 2/3 de suas frutas. Campos que antes dependiam inteiramente do degelo sazonal, agora mantêm a produção mesmo durante secas severas. A câmera desliza sobre as plantações, onde os rendimentos aumentaram drasticamente, ajudando a tornar a Califórnia um dos centros agrícolas mais importantes do mundo. Apesar do alto custo da água, esse sistema permanece a estrutura fundamental que permite à agricultura prosperar em um clima árido. Milhares de metros cúbicos de água deixam de ser desperdiçados diariamente, graças às novas usinas de reciclagem construídas na Califórnia. O estado implementou essas instalações massivas ao lado de fontes naturais, para garantir que o suprimento limpo para a agricultura e as cidades continue constante. Além disso, o sistema reduz drasticamente a quantidade de poluição que entra nos rios, lagos e no oceano. Mas isso é apenas o contexto geral. A verdadeira jornada técnica do tratamento começa muito abaixo da superfície da cidade. Uma vasta rede de esgotos subterrâneos coleta cada gota proveniente de vasos sanitários, pias e até instalações industriais, convergindo tudo em um único fluxo imenso. Esse volume chega da estação de tratamento carregando uma mistura imprevisível de papel picado, sacolas plásticas, galhos de madeira, areia e cascalho. Por que a remoção física imediata desses resíduos sólidos é tão rigorosamente controlada logo na entrada? Ao olho nu, a mistura parece apenas água suja com detritos flutuantes. Sem essa separação inicial, o sistema inteiro entupiria em questão de minutos, travando as bombas e tubulações vitais. Para evitar esse colapso, o processo se inicia com uma fileira de grades de barras de aço inoxidável. Elas se erguem como os primeiros guardiões mecânicos, retendo grandes detritos, desde plásticos rígidos até restos de tecido, garantindo que o fluxo ajusante permaneça desobstruído. Depois, fica mais complexo. O efluente que passou pelas grades e pelas caixas de areia é direcionado para a etapa de tratamento primário em enormes tanques de decantação. Essas estruturas, frequentemente circulares ou retangulares, retêm milhares de metros cúbicos de líquido e funcionam como bacias temporárias, onde a velocidade do fluxo diminui drasticamente. À primeira vista, a água nos tanques parece estagnada e calma, mas na prática a gravidade atua implacavelmente separando os componentes pela densidade. Partículas orgânicas mais pesadas, como resíduos alimentares, começam a afundar para o fundo, formando uma camada densa conhecida como lodo primário. Pode-se notar como os skimmers mecânicos se movem continuamente em movimento circular na superfície, recolhendo a gordura flutuante e os detritos leves. O tanque de sedimentação serve assim como uma primeira linha de defesa poderosa, deixando para trás uma camada média de água mais clara. Agora, o fluido entra na fase decisiva dentro dos tanques de aeração biológica. São bacias de concreto com vários metros de profundidade, equipadas com milhares de difusores de ar finos no fundo,
Vê-se como minúsculas bolhas sobem sem parar, agitando toda a coluna de água e fornecendo um suprimento constante de oxigênio. O processo está apenas ganhando velocidade. Bilhões de micro-organismos aeróbicos ganham vida neste ambiente rico em oxigênio, consumindo e quebrando os compostos orgânicos restantes. Na verdade, esses micro-organismos atuam como trabalhadores invisíveis e incansáveis, limpando a água dia e noite. À medida que o oxigênio preenche os tanques, o lodo ativado começa a formar aglomerados conhecidos como flocos, que prendem inúmeras partículas microscópicas que ainda estavam suspensas na água. O líquido que sai do tanque de decantação secundário parece muito mais límpido. E isso ainda não é o limite. Ainda restam inúmeras partículas microscópicas e micro-organismos pequenos demais para serem detectados pelo olho humano. Para removê-los, o fluxo é direcionado para câmaras de filtração massivas, onde camadas de membranas escuras estão dispostas em sequência precisa. Este é o sistema de microfiltração, funcionando como um portal ultrafino que bloqueia bactérias, parasitas e os menores sólidos suspensos. Tudo só se complica na etapa seguinte. Bombas de alta potência impulsionam o fluxo purificado para fileiras de tubos cilíndricos brancos. Os módulos de osmose, reversa, o coração de todo o sistema. Dentro de cada tubo, múltiplas camadas de membranas semipermeáveis são enroladas firmemente, possuindo poros centenas de vezes menores que a largura de um fio de cabelo humano. A pressão interna pode atingir dezenas de bares, muitas vezes superior à pressão atmosférica, impulsionando um processo que é ao mesmo tempo poderoso e requintadamente preciso. Aqui, cada molécula maior que a da água é parada instantaneamente. Ao sair desses cilindros brancos, a água atinge um nível extraordinário de pureza, cintilando como cristal líquido. A tecnologia de ponta completa aqui sua função, transformando o efluente processado em água limpa o suficiente para o consumo humano. "100% de renovação é a meta da Califórnia para recuperar cada gota d'água." Por que a engenharia aplica padrões tão extremos de purificação nesta fase? O sistema opera com filtragem em nível molecular para eliminar quaisquer contaminantes restantes. Isso garante a segurança absoluta do recurso vital para o futuro. À primeira vista, o resultado parece simples, mas na prática ele redefine todo o ciclo hídrico moderno. Pode-se notar a transparência cristalina enquanto a água enche os tanques de armazenamento. Esta missão audaciosa remodela a gestão de recursos globais através da tecnologia. Mas isso é apenas o começo da inovação sustentável. As maravilhas da engenharia continuam a evoluir para proteger o abastecimento contra a escassez. O líquido tratado segue calmamente para a distribuição final.